Fala aí, nação, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, o Flamengo está entrando na mente da mídia paulista. O PVC preocupado, pessoal, quanto o Flamengo vai gastar, se vai gastar 1 bilhão, se não vai. O Flamengo está se especulando aí, está se falando em vários nomes aí, já chegou a se falar aí no Breno Bidon, vários nomes aí. E o Bruno Braz aí, né, que cobre o Flamengo, trouxe informações que o Flamengo tá de olho aí em um jogador, vamos dar uma olhada aí. Vamos ver também o PVC abismado com o Flamengo, que pode gastar até 1 bilhão em reforço. Se liga aí, ó. A informação que eu tenho é que ele não sai do Shakhtar, não. Ele tá bem lá. E também é outro que o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial, mas independente disso, vai ser também difícil de tirar o Cauã Elias, jovem atacante que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então o Flamengo está no mercado. Ontem soltou aquela nota oficial, né, que a gente brincou que não dizia muita coisa, mas dizia que o Flamengo estava trabalhando sem pressa, de forma estratégica, e que confiava muito no elenco, que muito forte, obviamente, foi campeão da Libertadores e brasileiro no passado. O PVC, agora o Flamengo precisa abrir o leque aí para achar um atacante. É o que a gente estava falando ontem, né? Quando você vai para o mercado e fala, olha, eu tenho 1 bilhão, o mercado se inflaciona. Trazer Cauã Elias do Shakhtar Donetsk, que também não é tarefa fácil. O Brasil até pode me confirmar. É coisa para cima de 100, 120 milhões de reais, Braz. É caro, né? Bem caro. Sim, é caro e ele tá valorizado, tá bem lá no Shakhtar. Assim, não, o Shakhtar, a princípio, não tem interesse em vendê-lo. Se vender, é por isso, é 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, por aí, nessa casa aí. Jogador que era do Fluminense, né, e jovem, de 19 anos. Fica difícil para o Flamengo. Como é que o Flamengo vai ter que agir nessa janela para trazer um jogador sem estar tão inflacionado como o mercado está se mostrando? Eu acho que o Flamengo já tem um time. O Flamengo já tem um time. Ele não precisa gastar 1 bilhão. Ele não precisa gastar 100 milhões, 150 milhões. Ele já tem um time. Claro que quando você chega à temporada de negociação, todo mundo tem expectativa de que vai contratar alguém. O Flamengo tem que melhorar seu time, aprimorar seu time pontualmente. Me parece que a frase do BAP sobre 1 bilhão, que não foi bem isso que ele disse, depois ficou explicado, né? Ele não disse que ele vai gastar 1 bilhão. Ele disse que o Flamengo pode até gastar 1 bilhão. E o 1 bilhão envolvia também a folha salarial, né? Incluía a folha salarial. Isso. Isso aí é uma soma do investimento com a folha salarial. Só que aí a gente começa... com futebol, basicamente, isso, né, Braz? Só que aí a gente começa a explicar que a gente tá aqui meio dizendo, ó, o BAP disse isso, mas não foi bem isso que ele disse, mas foi isso que o mercado ouviu. Então, assim, quando você vai pro mercado e fala assim, eu te pago 24 milhões mais o Everton Cebolinha pelo Caio Jorge, o cara fala assim, mas o cara disse que podia comprar 1 bilhão. Ok, não foi isso que ele falou. Depois eu queria tentar tocar um ponto até só. Explicar a manchete. Hoje em dia todo mundo só lê a manchete, né, PVC? Até ver o conteúdo da matéria já ficou 1 bilhão pro mercado. Já ficou 1 bilhão pro mercado. Então teve um equívoco de comunicação ali, que também cometo. Eu trabalho com comunicação, o BAP não é um profissional de comunicação, embora seja, né, um executivo de comunicação no passado. Mas assim, também cometo meus erros de comunicação. Acontece. Só que você já passou uma imagem que... Para consertar agora, não tem o mesmo efeito. Não tem o mesmo efeito. O fato é assim, o Flamengo não precisa sair para o mercado loucamente para contratar, porque o Flamengo tem um grande time. Ele não precisa sair doido para dar resposta para a torcida e para a imprensa e dizer contratei 5, foi o melhor mercado de janeiro de 2026. Ele não precisa fazer isso. Ele já tem um time para disputar todos os torneios com o que está treinando no Ninho do Urubu. Mas cria-se sempre uma expectativa. Depois, vamos falar um tostãozinho sobre a questão do esporte olímpico? Tá com medo, bebê? Vamos, claro. A gente vai chegar lá. Braz, quer complementar sobre isso? Complementando sobre isso, o Flamengo tem uma particularidade, né? O universo do Flamengo tem uma particularidade, que é o seguinte, a porta se fechou para o Caio Jorge, esses nomes mais badalados, obviamente, são bem mais caros, e aí você tem uma segunda opção de você ir para nomes menos badalados.
Só que o Boto, por exemplo, e ele até na entrevista que ele deu pra gente ano passado, já explicou isso. Quando o Flamengo parte para um nome menos badalado, a própria torcida faz uma pressão, reclama. O Flamengo, costumeiramente, a torcida do Flamengo se acostumou com jogadores de nome, né, já mais badalados no mercado. E aí quando o Flamengo talvez sinalize, porque pode ser que seja alternativa, um atacante promissor e não tenha esse cartaz todo, como, por exemplo, tem o Caio Jorge atualmente. Mas só de você sinalizar que é um cara com um cartaz menor, já faz um barulho. Então, assim, o Flamengo tem essas peculiaridades que o diretor, no caso, a diretoria do Flamengo, precisa se blindar para não ser influenciada com essas coisas também. Brás, é esse ponto que eu ia tocar, e é bom que você fale isso, porque a torcida ela pode até torcer Este livro aqui até o cara entrar em campo, né? Porque se o cara começa a ir bem, pelo contrário, a diretoria de futebol ela é elogiada. Ó, achou um cara que não era badalado, que não era conhecido, ó, o cara aí representando em campo, né? A gente tem vários exemplos aí recentes do Botafogo com o Igor Jesus, né, que não era conhecido, com o próprio Almada, que apesar de ser jovem, promissor, também não era tão conhecido, e deu certo, e deu muito certo. Falta um pouco isso ao Flamengo, será, ô Musetti? Claro, tem um elenco ótimo, maravilhoso, a gente já fala isso aqui muito. Olhar para outros centros não tão, né, badalados assim e achar uma contratação que é do departamento de scout mesmo, de olho, e falar, olha, esse cara aqui pode render, mesmo não sendo tão caro com esse mercado inflacionado? Lu, eu acho que falta, mas esse é um benefício de ter dinheiro. Os clubes que não têm dinheiro precisam ser criativos, olhar para clubes menores do futebol sul-americano, para mercados periféricos da Europa. Recentemente, a gente viu a chegada de vários atletas de países que a gente não estava acostumado que chegassem no Brasil. No caso do Flamengo, é um pouco mais cômodo. Então, tem essa questão de você ter dinheiro e de ser óbvio, buscar o Caio Jorge, um dos artilheiros, destaque do futebol brasileiro, que te incomodou no Brasileirão. É uma movimentação óbvia, meio Bayern de Munique com o Borussia Dortmund mesmo. Só que pesa contra o Flamengo essa pressão da torcida e o exemplo do Juninho, que foi um jogador criativo que não deu certo. Então, nesse momento, se pintar um novo irlandês, como recentemente o Flamengo negociou e recuou, a torcida vai falar, pô, sai o Juninho e vem um cara que eu não conheço. Então, o Castelhanos, ele gera uma repercussão. O Caio Jorge gera, o Cauê Dias já nem tanto. Então, acho que isso pesa para o Flamengo que tem dinheiro. Ao mesmo tempo que o mercado sabe o quanto o Flamengo tem grana e vai jogar lá para cima. E eu acho que para o futebol brasileiro é saudável o movimento que o Cruzeiro fez, de segurar o Caio Jorge, até para que a gente não tenha uma diferença tão grande entre esses clubes que estão brigando por títulos, na teoria, para 26. O caso Caio Jorge, hoje eu brinquei, estava na CBN com o Milton Jung, que é gremista, né? E eu brinquei que a gente perdeu um pouco o hábito de ter Bebeto saindo do Flamengo para ir para o Vasco. A gente não tem mais esse nível de transferência. O Marlon Freitas saiu do Botafogo para ir para o Palmeiras, mas não é de rival para rival. Eu também acho que o Caio Jorge não vale 50 milhões de euros. Né? Você diz rival para rival, rival estadual? Você diz pelo tamanho do não, do eu digo pelo seguinte, vamos pegar o exemplo que eu dei com o Milton Jung, que é gremista, hoje de manhã, foi o seguinte. Se nos anos 70, quando havia a contratação de rival para rival, o Grêmio em 76 fizesse uma proposta indecente para tirar o Falcão do Inter, o Inter vendia para o Grêmio? É claro que eu estou fazendo aqui uma hipérbole, um exagero, mas o que o Cruzeiro está dizendo é, cara, quem vai ser o rival do Flamengo esse ano sou eu. Uhum. Eu não vou vender meu jogador pro Flamengo porque eu vou rivalizar com o Flamengo. É quase uma decisão política, né? De posicionamento. Ele tá dizendo, cara, não vai ser o Palmeiras esse ano, não. O rival do Flamengo esse ano sou eu. Então eu não vou vender o Caio Jorge pro Flamengo. É isso que o Cruzeiro tá dizendo. Isso vai se confirmar? Não sei. Aí você fala assim, mas o Pedrinho tá louco de achar que o Caio Jorge vale 50 milhões de euros. Claro que não. É claro que não vale. É claro que o Caio Jorge está sendo cotado acima do valor de mercado. Evidente. Mas tem uma decisão política do Cruzeiro. O Cruzeiro está dizendo assim, amigão, para você eu não vou vender não. Uhum. Que é mais ou menos o que aconteceu lá no passado, uns 4 anos atrás, que o Anderson Barros contava essa história, né? Entre Palmeiras e Flamengo, que o Anderson Barros pegou um avião, desceu no Rio de Janeiro, foi até o Ninho do Urubu, entrou na sala do Marcos Braz e falou, quero comprar o Pedro, 26 milhões. E o Marcos Braz falou assim, você tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo. Para você eu não vendo. Claro, é a mesma coisa.
Então, assim, pensa é uma hipérbole. Se o Grêmio fizesse uma proposta para comprar o Falcão por 10 milhões de dólares em 1976, o Grêmio comprava do Inter? Não comprava. Sim. Então, é exagero? Mas é isso que o Pedro Lourenço está dizendo para o Flamengo. Sim, é uma questão de posicionamento. Agora, PVC, com esse posicionamento, né, de bater o martelo, encerrar a conversa e o Cruzeiro recusar uma proposta na casa de 30 milhões de euros, o Cruzeiro e o Caio Jorge saem valorizados dessa história, né? Porque quem vai chegar com menos de 30 milhões de euros agora para tentar contratar o Caio Jorge, né? A não ser que existe sempre a hipótese do Cruzeiro ter uma temporada muito abaixo do que ele está projetando. Vamos dizer o seguinte... E de um jogador também, né? Claro. Futebol são fases, né? Bater na madeira, o Caio Jorge se machuca Bate aí. E não joga, e aí? Acontece. Ou o Cruzeiro monta o time, estrutura o time, o Tite não vai bem no Cruzeiro, o time não acontece nada com o time time termina o campeonato em 7º lugar no Brasileirão e eliminado na fase de grupos da Libertadores. Pode acontecer um milhão de coisas, mas o que o Cruzeiro está dizendo neste momento, e pode fracassar nessa estratégia, eu que vou brigar com o Flamengo, então eu não vou vender meu melhor jogador para o Flamengo. Não, pessoal, e mais engraçado, né, que essa apuração feita pelo Bruno Braz aí mostra que o Flamengo não fica apegado a jogadores nenhum, não. A gente já falou sobre isso aqui. O Flamengo, ele tem dinheiro para contratar jogadores que jogam na Europa, pô. Talvez essa seja esse desespero do PVC. Porque a forma que ele falou, eu percebi que ele está preocupado, mas de forma preocupada. Que o Flamengo não precisa contratar. Qual time não precisa de reparos, rapaz? O Flamengo precisa só de um 9 para fazer sombra ao Pedro. Para chegar, não, velho. Se eu não jogar, tem um Pedro. O desespero da mídia é visível. Estão com medo do BAP abrir a transmissão de dinheiro e sair contratando quem quiser. Porque assim, o Flamengo não quis insistir em Caio Jorge. Não, se fosse de insistir mais um pouco, ele vinha. Mas deixa ele lá. É bom que, para depois dizer, o Flamengo ganhou tudo porque eles contrataram o Caio Jorge, contrataram o fulano, contratou o ciclano. Então deixa ele lá, para quando a gente pegar eles, a gente ganhar com eles, com Caio Jorge, sem Caio Jorge, com fulano, com ciclano. O Flamengo não precisa se preocupar hoje com um jogador. O Flamengo tem um time, tem um elenco. O Flamengo precisa de reparos minuciosos. Na minha visão, o Flamengo precisa de um cara para fazer sombra para o Pedro. Precisa de um goleiro bom, a nível de Rossi para cima. Deixa eu ver. Cara, sinceramente, um zagueiro, que trouxe o Vitão, mas na minha concepção, o Vitão ainda não é um zagueiro do nível do Léo Ortiz, né, do Léo Pereira. Porque o Flamengo vai ter várias competições, né, pessoal? Então precisa de um elenco vasto. Mas eu acho que não precisa realmente. Nisso eu tenho que falar a verdade. O PVC está certo. Mas o problema é que eu sou torcedor do Flamengo. Eu tô falando como torcedor. E ele não tá falando como torcedor. Ele tá falando com medo do Flamengo transformar. Porque já se falou já em espanholização, que o Flamengo é o Bayern de Munique do Brasil hoje. E ele já está tirando o Palmeiras. O PVC já está tirando o Palmeiras da briga. Mas o Palmeiras vai brigar com o Flamengo. Vai ser Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro de novo. Só que o Flamengo vai ganhar para todo mundo de novo. Porque o Flamengo tem o mesmo elenco. Enquanto eles e os demais sabem que não dá para bater de frente. Não dá. Por mais que se esforcem, não dá. Então esse é o medo da mídia paulista, da mídia mineira. Não vão vender porque estão certos também. Tem que manter o time dele forte. Para ter competitividade. Mas o Flamengo ganhou Libertadores e Brasileirão esse ano. 2025. As melhores competições. As mais importantes, o Flamengo ganhou. Tô pronto. Não tem isso que preocupar. O Flamengo tem elenco, rapaz. O Palmeiras e o Cruzeiro tem bom time. E o Flamengo tem 2 times. E quando se reforma o Cauã Elias vir aí, beleza. Vamos ver se ele vai ser melhor que o Pedro. Porque pra mim, Pedro é o melhor atacante do Brasil. Melhor centroavante do Brasil, do continente. Que a gente vive aqui, o continente sul-americano. Pra mim, Pedro é o melhor. Minha opinião, beleza? Tamo junto. Espero que você tenha gostado do corte. Se não gostou também, tudo bem. Deixe seu dislike, deixe seu like. Vocês que sabem que vão deixar aí, tanto faz. Então, tamo junto. E quem gostou, se inscreve, né? E dá uma olhada nos produtos que estamos deixando pra vocês aí.
Caso vocês queiram comprar alguma coisa, você compra pelo link do canal, do Mercado Livre, da Shopee, onde você for comprar, que você vai estar ajudando no canal com uma levezinha comissão, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí, pessoal.